dia a todas as pessoas participantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre auxiliar a saúde mental na pesquisa, um tema tão atual e necessário, né? Porque nós podemos acompanhar, observar, né, nas universidades, nos ambientes de pesquisa, no ambiente corporativo também, nós podemos aí acompanhar um aumento, né, exponencial e expressivo do impacto da saúde mental nas várias dimensões da nossa vida, nas várias dimensões, né, e atuação, né, profissional, e uma delas também é a área da pesquisa atingida. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta importante, né, que é o software auxiliar, e como nós podemos nos beneficiar, né, desse programa para nos ajudar a nos dar apoio, suporte em todo o projeto e organização do projeto de pesquisa, aí mitigando, né, ou nos possibilitando a prevenção do adoecimento também mental. Meu nome é Andréia, eu sou trainer certificada em auxiliar, trabalho com software desde o meu doutorado, além também da formação, né, da pós-graduação, onde eu tive conhecimento, né, também do programa e comecei a estudar cada vez mais, fazer as minhas formações. Também tenho a minha formação de base, que é psicologia, então ajuda um pouco a organizar, né, como que a gente mantém, né, aspectos aí importantes da nossa saúde mental, né, na pesquisa. Então, como é que o auxiliar pode contribuir para a nossa saúde mental? Primeiro que iniciar um projeto de pesquisa é muito desafiador. Então, mesmo pessoas experientes na área, pesquisadores, né, importantes, com importante conhecimento, né, com uma significativa aí, experiência, ou mesmo, né, jovens pesquisadores, pessoas que estão iniciando projetos de pesquisa, não só acadêmica, né, mas de forma geral, pesquisa de forma geral, muitas vezes tem dúvidas, né, como é que vai ser esse novo projeto? É lógico que a experiência, depois de um tempo de experiência, a gente acaba tendo ali estratégias, né, para esse desenvolvimento, para o desenvolvimento todo desse processo. Mas ainda assim, algumas questões que nos deixam apreensivos, né, e precisamos sempre repensar os modelos que vamos utilizar e se eles serão os mais assertivos, né, para aquele momento. Então, é sempre desafiador, e esse momento desafiador muitas vezes pode gerar estresse, ansiedade, desconforto, preocupação, né, e outras implicações aí para o estudo. E como é que o software pode nos ajudar, gente? Como que o auxiliar pode nos ajudar nesse processo? Ele vai, né, fazer todo o processo para a gente? Não. É claro que o pesquisador, a pessoa pesquisadora, ainda precisa estar ali, dando os comandos, né, tendo a importância da tomada de decisão, fazendo os ajustes necessários, endereçando, né, o que vai ser necessário ser realizado naquele projeto. Mas, de forma geral, o software permite, né, que nós possamos fazer o desenho do estudo dentro dele, o desenho da metodologia, uma parte da revisão bibliográfica ou da fundamentação teórica, ou mesmo montar nossas bibliotecas, né? Possibilita também reflexões acerca da escolha dos instrumentos e das técnicas aplicadas, né, para o nosso levantamento de dados e informações, ou seja, à medida que eu tenho um programa que ele me permite, né, organizar todo o processo do meu projeto de pesquisa, eu consigo ter uma visualização integrada bastante importante, e isso já ajuda bastante, porque é mais difícil quando a gente não tem um lugar de apoio, né? Nós ficamos com aqueles arquivos soltos, né? São várias pastas, vários arquivos, vários nomes, isso gera, né, também um pouco de ansiedade e até mesmo uma resposta de estresse no nosso organismo importante. Então, ter esse lugar que possibilita essa integração é bem importante. E o software também permite que a gente trabalhe ali análise, discussão, né, e apresentação dos nossos resultados. Em relação à resposta, né, de estresse e ansiedade, né, na pessoa pesquisadora, o que compromete, gente, quando nós, pesquisadores, não estamos bem, né? Quando nós precisamos desenvolver um trabalho e não estamos bem? Primeiro, né, que o estresse e a ansiedade pode gerar uma fadiga crônica, um estresse crônico, pode gerar um esgotamento e até mesmo um burnout, porque é uma ocupação, né, profissional. Né? A pesquisa é o nosso trabalho, então a gente também precisa olhar para as questões do trabalho, e isso faz com que a gente olhe, né, para a prevenção do esgotamento e do desenvolvimento também do burnout.
comprometimento do processo criativo e da inovação. Quando a gente não está bem, a gente não consegue, né? Nós olhamos para aquela categoria, a gente não consegue avançar, não conseguimos avançar, né? Ficamos patinando naquele modelo e não conseguimos atingir os objetivos propostos. Né? Temos aí uma perspectiva de isolamento e falta de integração, ou seja, também podemos caminhar para um processo, né, de isolamento maior, né, sem momentos de troca, sem momentos de pedido de ajuda. Atrasos em negociações constantes, então, também prejudica a nossa capacidade, né, produtiva, então a gente está sempre renegociando, né, e sempre com desespero, né, em relação aos prazos, comprometimento da qualidade do nosso trabalho que está sendo desenvolvido e, de uma forma geral, impactos na saúde física e emocional. Então, começamos a ter problema gastrointestinal, né, problemas com alimentação, perda ou ganho de apetite, né, dores no corpo, dores constantes de cabeça, insônia, né, outros distúrbios do sono, alterações de humor e do apetite, entre outros fatores aí que podem impactar. Muitas vezes, né, nós acabamos negligenciando esses sintomas, né, essa sinalização também de que alguma coisa não está bem, e naturalizamos. Faz parte estar assim, né, faz parte, né, na pós-graduação já é pré-requisito passar por esses fatores. Nós naturalizamos ou negligenciamos, e são fatores importantes, né, nós precisamos estar bem para conduzir o projeto, né, de uma forma tranquila e assertiva, para que possamos concluir, né, os trabalhos, fazer nossas entregas, nossas publicações de uma forma saudável e sustentável. E por onde que a gente começa, André? Então, tudo isso. Me identifiquei em vários pontos aí. Estou nesse momento, né, começando aí e pensando, como que eu vou fazer? Por onde eu começo? Então, algumas informações aqui importantes para a gente pensar. Para as funções de desenho do projeto de pesquisa, insight e outros processos para iniciar uma jornada, nós vamos falar um pouquinho da importância do MaxMaps. O MaxMaps ele é bem importante. Hoje teve uma apresentação de manhã da Tamara, né? Recomendo que vocês depois visualizem essa apresentação. Foi bem didática, né? Bem expositiva do potencial ali para os mapas conceituais. Também temos funcionalidades para dados, montar nossas bibliotecas e fazer nossa fundamentação teórica já dentro do projeto, e as funções básicas, né, para que a gente possa organizar o projeto lá dentro, importar, organizar e analisar os dados, fazer ali uma visualização, né, e exportar, fazer uma visualização, né, exploração melhor desses resultados, e depois a gente exporta também com alguns tipos de relatórios. Em relação ao MaxMaps, nós podemos trabalhar o desenho do estudo, então a gente pode ter um mapa conceitual do desenho do trabalho, um mapa conceitual do desenho metodológico. Nós podemos olhar para esse mapa e ter insights, você pode criar pequenos mapas, né, também dentro desse mapa, para ir organizando as ideias. Quando você visualiza, né, nós, seres humanos, somos muito visuais também. Então, quando a gente visualiza, vamos tendo ali uma melhor, né, exploração daquelas informações e organização delas também. Então, insights, né, podem surgir neste momento. Então, é bastante importante que a gente coloque, né, tudo o que a gente precisa ali para que a gente possa visualizar melhor. Fazer links externos com materiais externos, ou outras ideias, ou ideias que a gente não quer tirar do nosso radar, né, para ficar ali perto também, né, desse desenho inicial. Podemos também colocar imagens, então você pode trazer um livro, você pode trazer uma imagem do próprio projeto, outras informações que sejam ali relevantes para constituir, né, esse desenho. Então, assim, organizei as minhas ideias, preparei o desenho do meu estudo, já tenho ideia, né, de como que eu vou fazer esse caminho, né, lendo sobre, né, acompanhando outras publicações, olhando outras publicações, construindo aqui um desenho do que eu quero, como eu quero, né, e o que eu preciso, né, para atingir os objetivos e as hipóteses do meu trabalho, nós damos mais um passo, né, que é começar a organizar também a base teórica, né, e fundamentação desse projeto. Então, nós também temos ferramentas, né, no software para trabalhar com a importação dos dados, né, com outras bases, do EndNote, por exemplo, do Mendeley, do Zotero, do Citave, e essas bases, né, ou mesmo bibliotecas pessoais. Então, André, tem uma pasta já de artigos que eu quero trabalhar, então eu já quero levar esse conteúdo para o software. É totalmente possível,
E aí a gente também tem essas bibliotecas particulares, né? Você também pode importar esses arquivos, além da possibilidade de trabalhar, né, em conjunto com essas outras plataformas. Então, nós podemos avaliar o estado da arte do nosso trabalho, né? Como está o meu objeto de pesquisa, considerando aí os últimos tempos, o que se tem dito, né? Como é que está o panorama disso neste momento? Uma revisão de literatura, nós amanhã falaremos um pouco mais, né, dessa funcionalidade, vou aprofundar um pouco mais em relação aos estudos de revisão. Também podemos montar aí uma base, né, de suporte de referencial para trabalhar a justificativa do seu trabalho, a discussão, fundamentar a discussão dos seus resultados e a metodologia também. Ou seja, a gente consegue construindo uma ideia, né, e todo o delineamento desse processo, desse trabalho dentro do programa, o que ajuda muito, né, vai diminuindo aquela sensação de que a gente tem que acessar muitos lugares, muitas coisas. E aí, como que a gente faz também para iniciar um projeto de pesquisa? Então, primeiro a gente pensa no tipo de arquivo que a gente tem, quais são os tipos de arquivo compatíveis, a gente já vai fazer isso na prática. Aí a gente nós precisamos pensar como é que eu importo esses arquivos, né? Quais são os atalhos principais para importar, quais são os atalhos principais para a gente organizar, né, esse volume de informações e tipos de informações diferentes, e como é que a gente analisa. Que possibilidades a gente tem de análise, André, para quem está começando, né, ou para quem já é experiente. Então, nós vamos falar um pouquinho de como que a gente cria um projeto, como é que a gente porta, então, esses diferentes arquivos como áudio, vídeo e texto, grupos de documentos, como é que a gente organiza, codificação, né, ou categorização de dados, como é que a gente faz, e depois a gente passa um pouquinho por algumas ferramentas de visualização e exportação dos resultados, né, ferramentas visuais e relatórios principalmente. E aí vocês vão poder acompanhar um pouco mais no passo a passo aqui, né, do handout que vai ficar disponível depois para vocês. Eu agora vou trocar minha tela aqui e vocês vão poder ir acompanhando. Vocês vão sinalizando no chat se estão visualizando, tá, pessoal? Eu vou trocar aqui. Então. E vocês me sinalizam se conseguem ver aí já a nova janela. Vocês já conseguem ver a nova janela? Ah, legal. Então, aqui, para iniciar um trabalho, eu vou clicar no ícone, né? Depois que você faz o download do software, você fica com o ícone, né, de atalho na área de trabalho. A gente recomenda que deixe, né, para que você tenha ali um acesso rápido. Então, essa é a janelinha que vocês vão ter inicialmente. Ela tem várias informações importantes. Vocês são redirecionados por essa janelinha para vários canais, vídeos do YouTube, materiais adicionais de aprofundamento, iniciar um projeto totalmente novo, abrir um projeto já existente, abrir projetos, né, em alguns idiomas já. Então, assim, André, não tenho dado ainda, deixa eu ver como é que é esses modelos. Eu vou abrir um projeto totalmente novo. Aí eu vou colocar aqui o nosso projeto de hoje. Vou salvar na pasta do nosso trabalho de hoje. E aqui eu já tenho um projeto totalmente novo. Então, só recapitulando rapidamente, né, o layout de visualização. Então, nós temos aqui na barra principal, na parte de cima, as ferramentas principais. Cada um desses ícones, né, redireciona para uma nova janela de funcionalidades, uma barra nova de funcionalidades. Então, tem iniciar, importar, códigos, anotações, variáveis, né? Já vimos algumas apresentações desde o início de amanhã, né, que mostrou com um pouco mais de profundidade, né, algumas dessas aqui. Temos aqui no cantinho superior esquerdo a lista de documentos, onde nós organizamos nossos materiais, a lista de códigos aqui embaixo, no cantinho inferior, esquerdo, né? Esquerdo em cima, lista de documentos, esquerdo embaixo, lista de códigos, e aqui mais para a direita, na área central, visualizador do documento, né, principal. E também podemos abrir aqui a lista de codificações.
Então, inicialmente, há várias possibilidades de atalhos, né, para que a gente possa importar os nossos documentos. Eu posso ir tanto na barra laranja, importar, e aí ele vai ter lá uma segmentação, olha, eu posso trazer textos, tabelas e PDFs, transcrições compatíveis com alguns outros aplicativos, transcrições de grupo focal também, com alguns aplicativos, em um grupo, né, de mídias aqui com imagem, áudio e vídeo, dados de questionário, como tabela de Excel, survey, tipo survey, compatíveis ali também com arquivos SPSS, dados de redes sociais, Twitter, YouTube, páginas de web, aplicando o Web Collector para MaxQDA, né, nas suas ferramentas de busca, e aqui a base, e aqui a base de dados bibliográficos, né, que eu mencionei, tá vendo? Olha, que dá para trazer. O que é legal, né? Qual é a diferença quando você tem uma pasta de arquivos e você traz, e quando você traz uma base, né, já organizada em algum desses outros plataformas? É porque você tem a possibilidade de trazer a sua biblioteca junto com metadados. E isso facilita bastante. A gente vai falar um pouquinho mais amanhã. Então, aqui inicialmente, eu tenho a possibilidade de importar aqui, então eu vou rapidamente usar um outro atalho. Lembrando que na barra laranja, quando a gente tem essas funcionalidades aqui levemente separadas, tá vendo? Quando nós fazemos a importação por este canal, ele vai buscar bem segmentado mesmo. Então, aqui ele só vai tentar localizar no seu computador pessoal texto, PDFs e tabelas, depois só imagens, áudio e vídeo. Mas se eu quero uma coisa mais rápida, André, quero levar várias coisas ao mesmo tempo, eu consigo? A gente consegue aqui pela lista de documentos. Existem outros atalhos, eu vou selecionar esse para apresentar para vocês hoje. Então, aqui na barra de lista de documentos, ó, se você vier da esquerda para a direita, ó, vem, tem uma caixinha, tá vendo? Uma setinha indicando o input, né, de informação, então a gente tem aqui possibilidade de importar dados. Qual é a diferença? A diferença é que por este caminho a gente consegue fazer uma seleção de vários arquivos diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, se eu for aqui pela barrinha laranja, ele também vai fazer essa busca, mas ele vai buscar só os textos, né, assim como eu mencionei para vocês. Já por aqui, então a gente consegue trazer. Eu vou levar aqui para vocês, ó, um texto, três textos transcritos, né, aqui como entrevista, e 2 imagens. Vou levar esse material primeiro. Então, eu seleciono, dou um shift seta para baixo, normalmente, né, funções de seleção de vários arquivos ao mesmo tempo, e aí eu vou dar aqui um OK, e rapidamente, olha, em poucos segundos, o meu material já está aqui, ó, a minha entrevista completa, tá vendo? Minha entrevista 1, a 2, a 3, uma imagem, 2 imagens. Rapidamente, eu já tenho todos esses arquivos aqui no meu projeto. Agora, eu vou importar também um vídeo, e ele vai dizer, olha, você está levando um arquivo de mídia, você tem uma transcrição aí associada? Se eu tiver, eu coloco sim, se eu não tiver, se eu for transcrever, né, nós acabamos de ter uma sessão aí também, falando de transcrição, então, eu vou colocar aqui sim, eu tenho uma transcrição deste vídeo. Aí ele vai novamente fazer a busca, e a gente traz, então, essa transcrição associada a esse vídeo, e ele vai perguntar se a gente quer colocar, né, manter aqui umas marcas de tempo, para que a gente possa identificar rapidamente. Eu vou dizer, eu quero que deixe aqui algumas marcações de tempo a cada 60 segundos nesse material. E aí ele vai dizer, ok, foram inseridas tantas marcas de tempo. O que são as marcas de tempo, gente? Tá vendo aqui, olha, onde está localizado o meu mouse? Entre essa área, né, que é de configuração aqui, né, da parte textual, e o texto, tá vendo? Ó, ele vai marcando, né, cada frase, cada frase mencionada no áudio ou no vídeo, ele faz aqui, né, tem a Andrea? transcrição de... Olá! Hola, just 1 second. I guess we cannot see your screen, right? It's just the start dialog of MaxQDA. Ok. Okay, thank you. Sorry. Don't worry. Need to change it. Okay. And now, is it work? Perfect. We see Okay. everything. Thank you. Thank you. Thank you very much. Let's again.
Então, nós estamos aqui falando da lista de documentos. Vou só recapitular, então. Gente, acho que vocês não estavam acompanhando, né? Então, eu fiz a abertura do projeto novo e ele fez a abertura de um projeto totalmente novo e eu fiz a inserção. Então, como eu havia mencionado, aqui na barra laranja, né, nas funções de importação, olha, vocês vão ver que há uma seleção segmentada para essa importação. Então, nós temos aqui, ó, textos, tabelas de PDF, transcrições de grupo focal, arquivos de mídia, e vocês vão perceber que há uma leve separação entre essas seções, tá vendo? Há questionários, tipo survey, SPSS, Excel, dados do Twitter, do YouTube, página de web para Web Collector, né? E aqui os dados bibliográficos que eu mencionei, Citava, Linode, Mendeley, né, Esoteric. Então, essa busca, né, ela é mais direcionada, ela vai buscar cada tipo, né, de arquivo aqui selecionado. Agora, se vocês, né, novamente fizeram a pergunta, né, André, mas como é que eu levo tudo isso ao mesmo tempo? Né? Eu quero levar muitos arquivos ali ao mesmo tempo, sem que seja segmentado. Então, aqui na lista de documentos, né, da esquerda para a direita, olha, vou apresentar novamente a funcionalidade, importar documentos. Aí eu vou importar documentos, ele vai abrir a pasta. Quando chega na pasta de vários arquivos que você tem, você pode trazer, né, primeiro as entrevistas, depois os vídeos, depois as transcrições de grupo focal, ou transcrições de entrevista, ou material que será transcrito no próprio programa, ou alguns arquivos já de PDF, figuras, imagens. Então, você pode ir trazendo, né, de arquivo por arquivo, ou um conjunto de arquivos, e eu vou levar agora aqui um conjunto para vocês verem. Ó. Eu vou fazer uma seleção, Shift seta para baixo, seleção que nós usamos aí recorrente, né, para seleção de arquivos. Aí eu vou colocar aqui, ó, abrir, e rapidamente ele trouxe os meus arquivos, tá vendo? Eu vou ficar com uma repetição, porque eu já tinha feito esse processo, mas não tem problema, olha, vai ficar aqui, ó, entrevista 1, tá vendo? Na minha lista de documentos aqui, e aqui no meu visualizador central. Então, aqui entrevista 1, entrevista 2, uma imagem aqui, outra imagem aqui. Agora eu vou trazer um vídeo. Deixa eu pegar aqui um modelo de vídeo. Ele vai perguntar se esse vídeo tem uma transcrição, eu vou dizer que sim. Vou trazer a transcrição junto para deixar aqui associada a esse vídeo. Aí ele vai perguntar se eu gostaria de deixar algumas... se eu vou substituir, porque eu acabei de fazer esse processo, então eu vou substituir. E se eu quero deixar umas marcas de tempo. Eu vou deixar algumas marcas de tempo e aí volto para explicar para vocês onde eu estava. As marcas de tempo, elas vão ficar aqui na lateral, tá vendo? Na barra lateral, parece um registro com um reloginho, um marcador de tempo. Ele é bastante funcional, porque cada vez que a gente aciona, então vamos pensar, essa pessoa falou em relação um processo altruísta relacionado aqui a esse vídeo, né, ao trabalho voluntário. Aí eu tenho que ir lá no vídeo, eu vou ter a necessidade de ir no vídeo, achar a posição de tempo, né? Essa alocação temporal correta no meu vídeo para que eu possa rapidamente ouvir novamente, ou olhar para a expressão facial dessas pessoas, ou olhar, né, o que estava ocorrendo naquele momento. E aí, quando eu coloco essas marcações de tempo, eu rapidamente posso ser direcionada, né, para o vídeo, onde eu tenho essa informação de uma forma mais rápida. Então, trouxe os meus arquivos aqui. Como é que eu organizo, André, inicialmente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente trazer. Tem uma transcrição e um modelo de banco. Deixa eu já trazer, então. Eu vou trazer agora, eu mostrei para vocês a forma de importação, vários arquivos ao mesmo tempo, e eu vou mostrar agora para vocês duas formas segmentadas, que funcionam bem, e elas às vezes são necessárias, dependendo do tipo da análise que você vai seguir com o arquivo. Eu vou fazer a importação de um grupo focal, por esse caminho aqui, da barra laranja principal. Aí ele vai me perguntar, vai identificar, olha, você tem aqui um arquivo de transcrição de grupo focal, e ele tem marcas de tempo que estão associadas ao vídeo, né, deste grupo focal. Você quer mantê-las? Eu posso dizer que sim, ou não, neste caso. E aí ele já vai separar, tá vendo? Ó? Todas as falas do meu moderador e dos meus participantes. Isso já dá uma boa ideia, né, de uma análise frequencial descritiva aqui, quantitativa também.
Então, eu tenho aqui já, ó, as falas do meu participante 1, participante 2, participante 3. Mas se eu não quiser trazer dessa forma, quiser trazer só a transcrição também, eu posso trazê-la como um arquivo. Ó, tá vendo? Grupo focal transcrição. Um texto transcrito apenas, sem as separações por participante. Eu também posso, aqui nos questionários, importar uma tabela de Excel e ele já vai fazer uma pré-codificação, tá vendo? Das variáveis que eu tenho presente. Eu tenho variáveis aqui, perguntas, né, com escalas tipo alternativas de resposta, mais fechadas, e eu tenho também algumas alternativas aqui com espaço, né, perguntas abertas, espaço para que as pessoas pudessem opinar sobre. E também posso fazer importação, tanto num processo para uma pré-codificação, e que isso seja visualizado aqui na minha lista de códigos para eu acompanhar essa análise, quanto numa lista de variáveis, porque eu trabalho lá em variáveis, análise de variáveis, de uma forma bem rápida também. Eu vou colocar aqui apenas as minhas perguntas abertas como códigos para vocês darem uma olhadinha. Então, vou dar OK, vou importar esse material, ele vai fazer a sinalização. E aqui está o meu grupo de pesquisa, ó, participante 1, 2 e todas as suas respostas aqui. E aqui embaixo, tá vendo, ó, as abertas para que eu possa trabalhar no nível de codificação. Feito esse processo aqui, já temos um bom volume de dados aqui, aí nós temos as funções para nos deixar mais calmos, né? Temos como organizar tudo isso. Então, aqui na lista de código, vocês vão encontrar a pastinha, ó, novo grupo de documentos. E aí a gente pode colocar ali, ó, entrevistas. Todas essas pastas aqui, elas são fáceis de serem alteradas, né? Você pode renomear, nomear, alterar, excluir, tudo isso vocês vão encontrar lá no Handout também. Então, a minha pastinha ficou dentro aqui, deixa eu colocar ela para fora. Aí eu seleciono as minhas entrevistas, então eu seguro com o mouse e arrasto até a minha pasta de entrevistas, então rapidamente eu tenho aqui minha pasta de questionário, deixa eu renomear essa aqui. Então, aqui eu tenho um questionário com questões abertas e fechadas. Tem uma seção de questionário, perguntas abertas e fechadas, né? Também com o professor Gwen, né? Também recomendo que vocês possam ver, é bem interessante. Aqui também vou deixar as minhas mídias, uma outra pasta para as minhas mídias. Perceba que eu estou usando só as funcionalidades de arrastar, tá vendo? Eu seguro e arrasto com o mouse, muito rapidamente. Vou deixar as imagens também juntinhas aqui. Esse outro material que ficou repetido, já vou jogar para cá também. Aqui ficava também o vídeo. E uma última pasta para organizar o nosso grupo focal. Então, aqui, rapidamente, nós temos uma boa visualização. Eu vou só tirar a lista de código para que vocês possam ver, tá vendo? Olha que interessante, né? De forma rápida, a gente consegue já fazer uma boa organização, né? Imagina isso de forma manual, né? No nosso computador pessoal, pastas para lá, para cá, tipos de arquivos diferentes, né? Organização pode se tornar, né? Uma questão mais desafiadora. E aqui, rapidamente, a gente vai agrupando, né, e organizando. E depois a gente tem uma visualização integrada que permite que nós possamos ali reorganizar. Fala, André, olha, eu acho que eu vou fazer uma outra forma a minha organização. E nós depois podemos colocar aqui um modelo também dos nosso referencial teórico. E aí posso trazer os meus PDFs aqui, daqui a pouco a gente já faz para eu mostrar para vocês. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui, trazer a minha lista de códigos. Terminei esse processo, né, o que mais que o software permite, André? Então, já consegui ver que eu tenho possibilidade de trazer vários tipos de arquivos, já vi que eu tenho possibilidade de organizá-los, a gente também tem aqui a possibilidade de trabalhar algumas observações, por exemplo, minha pessoa entrevistada aqui primeira, ela tem algumas definições, né, de caracterização que eu gostaria que tivesse uma visualização mais rápida, para me ajudar
nessa organização aqui visual das minhas entrevistas. Aqui no cantinho, ó, entre a 0 unidade ainda de segmento codificado, a gente ainda não colocou nada, e a minha pessoa entrevistada, existe um espacinho, tá vendo? Quase transparente. Aqui eu consigo colocar uma anotação e eu consigo colar as minhas observações no meu participante. Eu consigo aplicar legenda, né? Também recomendo que vocês possam acompanhar também o seminário de amanhã, onde nós vamos falar um pouquinho mais dessa funcionalidade de apoio, né, no estudo de revisão. Então, rapidamente aqui, eu vou apresentar como modelinho. Ó, você passa o cursor por cima, o mouse por cima, rapidamente você tem o descritivo dessas pessoas. Então, ela é uma função também bem importante, né, e versátil, que você pode rapidamente fazer várias observações em relação aos seus arquivos aqui. Todos os seus arquivos, né, você pode atribuir aqui alguma informação para a organização dela, rapidamente. Terminamos esse processo, aqui na lista de código, nós temos algumas possibilidades de trabalhar codificação, né? Ao longo deste evento, vocês vão ver várias, né, apresentações voltadas para a parte da codificação. E aqui, algumas delas, é para a gente pensar nos caminhos, né, que vão gerar menos estresse e ansiedade. Fala, André, eu já sou um profissional experiente, já tenho um domínio, então eu vou usar as ferramentas, né, já tenho um domínio aí bastante importante, eu já vou usar ferramentas específicas, né, porque eu já sei o desenho do meu trabalho. Eu vou trabalhar na linha da codificação, referencial teórico tal, ou eu vou trabalhar, né, como categorização com referencial teórico tal, ou vou trabalhar com as duas modalidades, de acordo com o referencial tal, ou eu não tenho ideia, André, por onde eu vou começar. Eu não sei se eu vou começar uma categorização mais indutiva ou dedutiva. Eu tenho algumas ideias a priori, eu tenho algumas categorias ou temas a priori que eu gostaria de identificar na fala dos meus participantes, mas eu gostaria de olhar o que mais eles falam. Então, esse processo ele é possível no software. Aqui na lista de códigos, vocês vão encontrar, tá vendo? Nesta capinha aqui, ó, parece uma sinalização de uma etiquetinha com um sinalzinho de mais verdinho. É uma indicação de que a gente pode criar um código novo aqui na lista de códigos. Então, se eu tenho uma categorização a priori, eu já quero mais ou menos o que eu vou olhar. Eu estou trabalhando com o modelo aqui em língua portuguesa, disponível já no programa, que tem a contribuição aí do professor Francisco Freitas, né, na tradução e da organização. E aí, aqui eu vou colocar, por exemplo, como eu já sei que se trata de um trabalho voluntariado, né, numa escola de bombeiros, eu vou colocar aqui o voluntariado e experiência pregressa, né, com essa modalidade de trabalho. Eu vou atribuir uma cor, posso colocar uma anotação e vou dar o meu OK. Então, eu tenho no meu radar que eu quero uma experiência pregressa. Então, aqui, rapidamente, eu vou olhar este material, vou identificar que tem uma experiência pregressa aqui relacionada ao cônjuge, família aqui, né? A pessoa companheira, né? E também ao sogro, ou seja, existe uma experiência ali da família pregressa, né? Que desperta o interesse, então, dessa pessoa. Vamos supor que isso fosse importante para a gente e tivesse no nosso radar de análise. Eu posso rapidamente fazer a seleção e levar para cá. Ou seja, então eu deixo a minha codificação a priori e vou fazendo essa movimentação de busca. Ou eu não tenho ideia, Andréia, o que eu vou olhar? Se você não tem ainda uma ideia prévia, né, você pode ler o texto, você pode ir aqui lendo o texto e usar as funcionalidades de categorização prévia, codificação prévia, trazer as ideias mais importantes, relevantes para a construção, então, da sua análise. E aí, quando você ainda não tem, né, isso bem definido, você está em construção, você pode selecionar as principais ideias e você pode usar aqui em cima, olha, na visualização de documentos, as canetinhas, tá vendo? Ó? Eu vou colocar aqui a magenta. E aí, aqui na minha lista de codificação, eu vou renomear e vou colocar aqui, ó, pontos de interesse. Pode ser que esse material vire aí um material de análise. Veja que rapidamente ele atribuiu todo o trecho e eu já tenho ali uma ideia. Então, eu posso fazer esse processo também. E você fala, André, mas ainda estou num momento ainda mais desesperador. Ainda gostaria de ter mais elementos, né? Eu sou mais visual, mais quantitativo.
né? Mesmo trabalhando com quali, minha primeira experiência, eu sou mais quantitativa. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem. Lá em ferramentas visuais, eu já apresento uma ferramenta para vocês de visualização e análise também, com a perspectiva de análise ao mesmo tempo, e de apresentação de resultado. Ela é bastante versátil. Então, a gente vem aqui em nuvem de palavras, eu acesso nuvem de palavras e eu vou trazer aqui esse material. Eu quero dar uma olhada, eu só vou pegar as 3 primeiras, gente, que como ficou repetido, não ficar tão repetido assim, né? Para análise, vou deixar só aqui no material. Eu poderia trabalhar com ativação, aqui do ladinho, ó, ativo e desativo esse material, indicando que eu quero só ele neste momento, e aqui inserir elementos ativados apenas. E eu quero dar uma olhadinha, o que as pessoas falam, tá vendo? Então, eu tenho descritores importantes, aqui eu tenho palavras-chave importantes, né? O que as pessoas estão falando. Então, em relação ao trabalho voluntário, voluntariado é interessante, mas olha só, experiência, formação. Poxa, eu não perguntei nada de formação, mas olha aqui, tem 26 apontamentos. Né? O que será que eles estão falando de formação? Então, eu posso clicar em formação e rapidamente eu tenho a visualização de todo o contexto que aparece a palavra formação. É claro que pode estar na pergunta do entrevistador, pode estar na frase, né, do entrevistado, a gente faz uma seleção prévia, e aí a gente pode também fazer uma categorização disso. Então, aqui em cima tem um indicativo, ó, autocodificar os resultados de pesquisa como um novo código. E aí eu posso atribuir, olha, formação. Isso me chamou muito a atenção, quero muito olhar para isso. Então, a gente pode colocar ali formação, pegar a frase que ela aparece, dar o ok, e ele vai levar para a gente rapidamente aqui, ó, formação. E aí a gente pode usar uma ferramenta que o professor Grant também usou hoje pela manhã, né, que ele mostrou um pouquinho, né, sobre codificação criativa e outros processos da codificação. Então, lá na lista de códigos, lá em cima, tá vendo? Parece que é um reloginho de pulso, com umas estrelinhas do lado, dando uma ideia, né, de eureka, é isso mesmo. Então, aqui nessa administração das codificações, essa funcionalidade vai permitir que a gente olhe para todos esses 19 trechos que vieram falando sobre formação. E aí a gente começa a explorar um pouco mais. Olha que relevante, que insight legal, que insight importante. Posso levar, né, e trabalhar um pouco mais essas informações, ou seja, né, temos várias possibilidades de trabalho. Para quem já conhece o software, para quem já tem uma boa experiência em análise, né, tanto qualitativa quanto quantitativa, mas com projetos também, habilidades com projeto de pesquisa, quanto alguém que está começando, né, e ainda está em dúvidas de quais caminhos trilhar. Ou seja, há a possibilidade de a gente explorar este material e ir trilhando um desenho, né, para que vocês possam ficar mais tranquilos e mais calmos, né, encontrando aí, construindo essa análise. O que eu gosto bastante do Maxiliar é a transparência. Então, quando a gente vai fazer uma publicação, isso vai para avaliação de pareceristas, é sempre importante, ou quando eu recebo, né, material de revistas para revisão, eu sempre olho a transparência da informação. Como é que aquilo foi construído? Né? Como que aquilo foi se desenhando? Como foi construído? Como é que entrou as informações? Como elas foram trabalhadas? Como é que saiu? E o software permite essa interatividade o tempo todo. Você consegue, né, verificar de onde vem a informação, como ela está sendo construída. E o pesquisador tem uma participação ativa, né, uma decisão importante o tempo todo. É lógico que estar munido de um referencial teórico também é bastante relevante e importante para esse momento. Então, André, terminei as minhas codificações, as minhas codificações mais importantes, já quero dar uma primeira olhada no que eu tenho aqui. Então, eu quero olhar um pouquinho se essa perspectiva de formação, ela aparece para todo mundo ou não. Então, eu posso rapidamente, aqui, ó, selecionar os meus participantes, selecionar esse código de formação. Opa. E aí, eu posso, lá em ferramentas visuais, e apresentar aqui, olha, da esquerda para a direita, a função visualização de matriz de código. Deixa eu dar uma olhada se isso aqui está relevante e eu posso seguir com esse caminho. Então, nós vamos olhar aqui entre os documentos, né? Não estou vendo grupo, nem orador de grupo focal, eu estou olhando entre essas 3 pessoas participantes. Aí eu vou dar OK.
e eu consigo ter uma visualização. Olha que relevante. Todos os meus participantes trazem essa informação. É lógico que, de forma quantitativamente aqui falando, de forma diferente esses segmentos. Então, a gente pode dar uma olhadinha se também não tem falas do entrevistador, é preciso aquela limpeza lá na administração da codificação. Mas eu também posso fazer essa checagem aqui no cantinho superior direito com a matriz. Tá vendo? Eu consigo visualizar os textos codificados e fazer essa análise comparativa. Depois eu posso exportar esse material também para ser trabalhado num outro ambiente, se vocês acharem necessário. Também posso, né, fazer o registro aqui, os prints, os registros, né, a exportação deste material também para análise fora aqui do software. Mas eu já consigo ter vários elementos, ou seja, eu saí do ponto de partida zero e os próprios dados, né, o software me permitiu que eu olhasse já por onde eu posso caminhar, alguns insights ali. Então, terminando essa parte, né, de conferência, do que a gente pode, André, eu gostei, quero caminhar nesse sentido. Então, a gente já falou um pouco de como a gente pode visualizar. Então, nós podemos trabalhar com a ferramenta de visualização da nuvem de palavras. Essa nuvem pode ser melhor trabalhada através aqui da lista de frequência de palavras, aqui no cantinho superior esquerdo. Ó. Então, a gente pode trabalhar um pouquinho ela, excluindo, né, material que a gente não tem interesse, criando uma lista de exclusão aqui e melhorando essa análise. Nós podemos também trabalhar com o visualizador, que a gente acabou de falar um pouquinho desse material, com mapa de calor. Nós também podemos trabalhar no Max Maps algumas visualizações também, então eu posso mostrar isso de uma forma bastante didática. Deixa eu pegar aqui algum código. Ficou com subcódigo? Não, né? Deixa eu colocar aqui. Pontos de interesse, voluntariado. Deixa eu criar subcódigos aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Então, posso ir no Max Maps, pedir uma apresentação mais didática da minha construção daqui da codificação. Tá vendo? Eu posso fazer a edição, todo esse movimento aqui a gente consegue editar, né, posicionando aqui o mouse sobre o ícone, tá vendo? A gente tem acesso às informações, também conseguimos trabalhar alteração de cores, simbologia aplicada, edição de texto, e depois podemos exportar essa imagem para ela ser apresentada lá no nosso relatório. E aí, mais uma última visualização aqui, que também está lá no nosso handout, é frequencial. André, e se eu quiser olhar as frequências? Né, você me mostrou uma possibilidade de uma análise comparativa, através de uma visualização, né, da codificação versus as pessoas, uma construção gráfica, né, do frequencial descritivo também através da nuvem e da lista, e depois, né, o que a gente tem também em termos de gráficos? Nós também podemos apresentar essa forma gráfica aqui, ó. A gente vem aqui em códigos, estatística de subcódigos, e podemos olhar aqui para essa codificação aqui, ó, formação, tá vendo? E aí, rapidamente, a gente consegue... Ó, eu tenho tanta possibilidade de trabalhar com essa tabela, exportar, quanto gerar gráficos, exportar esse gráfico também, salvar esse gráfico, exportar também para fazer a apresentação lá no meu relatório. Depois que eu trouxe os meus arquivos, organizei as minhas pastas, fiz as minhas observações aqui, nessa organização toda, construí a parte analítica, né, de uma forma indutiva ou dedutiva, ou misturei, tenho referencial teórico, né, dando suporte nesse processo. Já consigo responder os objetivos do meu trabalho. Concluir aqui, Andréia, o que a gente pode fazer? Lá na barra, na laranjinha, relatórios, temos várias possibilidades de exportar. Até porque, às vezes, você está trabalhando por um período com o programa, tem uma licença temporária, e você precisa ter tudo isso salvo, né? Vai que você precisa fazer algum ajuste depois, e aí você não consegue mais ter acesso ao material. Então, nós temos várias possibilidades. Tudo que você trabalha aqui no programa, né, é possível de vocês fazerem exportação. E eu vou mostrar para vocês aqui o Smart, que eu gosto muito dessa ferramenta, e é o que está lá no Handouts também, para vocês darem uma olhadinha. Então, eu vou levar aqui, ó, o que eu trabalhei hoje, formação, para dar uma olhada lá. Vou colocar um título, Next Days 23. Vou deixar aqui para a gente
ter a especificação no cabeçalho, poderia colocar um rodapé, e eu vou trabalhar aqui algumas informações. Eu não trabalhei com peso, não quero levar. Quem fez e quando fez, eu quero dar uma olhadinha, vou dar ok. E ele vai perguntar, olha, depois disso salvo, ele vai criar um índice aqui, né, se você estiver trabalhando com um Word. Tudo bem? Aí eu vou falar que sim. E rapidamente, deixa eu arrumar aqui o layout, exibir. Olha, então aqui tem as especificações que eu atribuí, toda a codificação que eu trabalhei. Gente, desculpa, acho que teve alguma coisa no trânsito aqui, que o pessoal está buzinando, não sei se vocês estão ouvindo muitas buzinas, mas é algo relacionado ao trânsito que deve ter acabado de ocorrer. Então aqui quem fez, qual foi o material trabalhado, né, quem produziu, a codificação, os segmentos da codificação, o material, tá vendo aqui as informações principais relacionadas a esse material. E aqui eu posso também voltar no programa e trazer, por exemplo, uma visualização rápida. Deixa eu copiar lá do Max Maps, aquele gráfico de hierarquia de código que a gente trabalhou. Então eu quero apresentar, André, rapidamente aqui, não só dessa forma, também em relação a... Deixa eu ver se eu consigo. Então eu vou colocar aqui. Eu posso trazer as imagens que a gente trabalhou lá. Alguma coisa aconteceu aqui. Pronto. Eu posso ir trabalhando todas essas imagens que eu salvo e exporto, eu posso depois complementar, né, de uma forma mais didática também a apresentação aqui dos meus resultados. E aí depois eu só faço edição, né, em formato de artigo, de tese, já posso ir colocando ali a fundamentação teórica, os trechos da fundamentação teórica para articular a minha discussão, tudo juntinho. E vou aproveitar os últimos minutinhos aqui, voltar para vocês. Para o programa, se tiverem dúvidas. Temos perguntas? Vocês estavam visualizando, gente, a parte do Word? Temos perguntas? Vou tentar voltar aqui um pouquinho para ver o chat. Aí. Tá, obrigada, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Deixar para vocês aqui os contatos também. E lembrar que esse momento, né, essa jornada ela não precisa ser difícil, complexa, né, ou solitária. Ela pode ser leve e compartilhada, né, gente? Então, fico à disposição de vocês também. Boas experiências com o software, né, bons compartilhamentos, que seja bastante produtivo, né, esse evento aí para todas as pessoas participantes. Deixo também aqui o contato se vocês precisarem de apoio ou ajuda. Obrigada, pessoal.